Estenda sua mão para cá. Pai, nós continuamos aqui. Eu sei que as adversidades querem, de alguma forma, nos fazer parar, recuar, temer. Mas eu sei, ó Pai querido, que não foi o urso e nem o leão que impediu o Davi chegar no gigante. E o gigante não foi o último estágio de Davi. Davi enfrentou exércitos inteiros depois. E também, ó Pai querido, obteve vitórias. Nós estamos num processo onde pode vir ursos, pode vir leões e gigantes, mas o Senhor vai nos dar condições de vencermos cada uma das batalhas. Então, Senhor, prepara o teu exército. Então, o Senhor, se move. Então, Senhor, em nome de Jesus, habilita as nossas mãos. Agora o teu filho está aqui, Pai, como pregoeiro da tua palavra. Nós estamos aqui depois de já ter, ó Pai querido, fabricado incenso, e esse incenso já subiu às tuas narinas. O Senhor já recebeu, ó Deus, como aroma suave, Senhor, cada adoração, cada exaltação que foi produzida pela boca dos teus filhos. Agora que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale, não te detenhas, usa, Pai, o teu filho como boca profética nesse lugar, dê a ele toda a sensibilidade, toda a revelação, e que ele flua na total e completa dependência do teu Espírito. É o que te pedimos, Pai, não te detenhas em usar o teu servo de uma forma sobrenatural. É o que te pedimos como igreja, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, paz do Senhor a todos, amém? Queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante. Eu entrei aqui nessa noite tranquilo, fiquei bastante feliz na hora do louvor, mas ainda durante o louvor fiquei muito triste mesmo, assim, bem impactado, como se tivesse levado um soco de tristeza. Tem algumas coisas que acontecem para tentar entristecer e tirar a gente dessa graça e dessa presença que nós andamos. Mas eu sei que, apesar de mim, Deus vai falar com você aí, em nome de Jesus, essa noite. Já tem falado com você e vai falar com você ainda essa noite. E Ele há de nos encontrar aqui, de operar tudo aquilo que Ele quer operar nessa noite. Eu queria ser simples aqui naquilo que Deus colocou no meu coração. É uma pena, é muito triste mesmo, é uma pena que a igreja do Senhor ainda não entendeu muitas coisas. É uma pena, é uma tristeza profunda que a igreja insiste em perder o seu momento de visitação. Quando Deus está visitando, chegando bem perto, infelizmente, nós estragamos ainda. Os homens ainda conseguem estragar a visitação de Deus e deixá-la passar. Mas o Senhor é misericordioso, eu creio nisso para a minha vida e para a vida da igreja. Eu creio muito nisso. Verso 10, Paulo diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz. Eu sei que a tradução que eu estou lendo aqui é King James, talvez seja diferente da sua, que é a Revista Corrigida, talvez uma Corrigida Fiel, talvez uma contemporânea, mas no fim vai dar no mesmo, e a gente vai entender o texto, sim, tranquilamente, tá? Fique em paz, só acompanha aí nos versos, verso 15, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Há quem diga, não sei se isso é uma verdade, existem muitas informações que a gente hoje tem acesso, que você tem acesso, mas não é uma informação recente de internet, é uma informação antiga, quando a gente às vezes tinha alguns encontros, algumas ministrações aí com pessoas daqui vinham de fora para ministrar alguns temas para a igreja, e em alguma delas alguém disse certa vez que há uma chance, uma probabilidade de Paulo em algum momento ter se aprofundado muito nas questões do exército romano. Paulo era um cidadão, ele tinha a cidadania judaica, ele era judeu da tribo de Benjamim, ele era um judeu de verdade, um fariseu, ele estudou lá aos pés de Gamaliel, ele era um homem conhecedor, profundo conhecedor da lei, de tudo isso, mas também Paulo ele tinha comprado a sua cidadania romana. Então, Paulo era judeu e tinha também uma cidadania de romano. Ele pagou caro por isso. Ele era um homem que aparentemente tinha uma família de certos recursos. Então, Paulo tinha dupla cidadania, judeu e romano. Em algum momento da sua história, ainda talvez perseguindo a igreja de Cristo, como ele fala muitas vezes, no livro de Atos, ele fala em Gálatas, sobre a perseguição que ele emplacou sobre a igreja de Cristo por um tempo, depois ele se converte. Então, há quem diga que Paulo esteve ali muito próximo do exército romano ali, então ele conhecia muito bem as questões de guerra, estratégias de guerra, armamentos, a roupa, a armadura de soldados. Então, Paulo escreve de algumas coisas que ele conhece para ensinar a igreja, e ele fala sobre essa armadura de Deus aqui, que todos nós devemos nos revestir dela. Mas para chegar aqui, verso 10, ele diz assim, concluindo, se você puder colocar ali a King James, a Corrigida Fiel ali, verso 10, ele diz, concluindo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele vem no capítulo 5, na metade do capítulo 5, ele entra no capítulo 6, falando de vestimentas. Aqui, do verso 10 em diante, Paulo fala, ele conclui, vai concluir a sua carta, os seus ensinamentos ali para a igreja dos Efésios, e ele diz, no verso 10, concluindo, ou no demais, mas ele diz, concluindo, terminando, tem mais um detalhe que é fundamental para a igreja. Ele vai falar então da armadura de Deus. No verso 11 ele diz, revesti-vos de toda a armadura, é um revestimento. Paulo não está falando de vestes, Paulo vai falar sobre um revestimento, porque as vestes que Paulo vai ensinar o crente a usar,
Ele fala no capítulo 5, ele entra um pouco no capítulo 6, antes do verso 10, né? Ele fala de umas vestes, de um modo de vida, de um estilo de vida, né? De santidade. E hoje à tarde eu estava lá em casa, aí eu almocei, e aí eu fui descansar um pouco, porque ontem foi bem corrido. E eu acordei bem cedo hoje para estudar, para estar aqui na escola dominical. E aí eu fui descansar, e eu falei, Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo em sonho. Eu nem coloquei a voz para fora, eu só em pensamento eu falei, eu queria orar, Senhor, orar aqui. E que se eu dormir aqui, cochilar, o Senhor me dê aí uma palavra em sonho. Só falei isso na mente ali e apaguei. Bom, Deus me deu um sonho, sim, absurdo. E no sonho, se eu te contar, você vai rir o sonho, mas é um sonho bem grotesco, horroroso. Mas no meio do sonho, antes de terminar o sonho, e eu no meio daquilo ali tudo, eu ouvi uma voz no sonho dizendo assim para mim, fale um pouco de santidade. E aí eu acordei. E aí eu comecei a olhar algumas coisas, e orar, e buscar o Senhor. Então, eu não vim aqui dizer para você que eu sou santo, 100%. Não, eu estou na batalha igual você. Nós estamos como igreja batalhando. Nós cantamos aqui que vai ter o arrebatamento, amém? Aleluia, eu creio nisso. Irmão, eu creio, nós precisamos realmente cantar mais sobre isso, pregar mais sobre isso, sobre o arrebatamento, sobre o dia que o Senhor vai buscar a igreja dele, vai buscar mesmo. Nós vamos subir para nos encontrar com ele nos ares e passar a eternidade com ele, aleluia, aleluia. Vamos repetir aqui de novo, vamos repetir aqui mais uma vez, falar para você que a igreja não vai sair debaixo de vergonha, de humilhação, de escândalo. O tempo do escândalo, ou dos escândalos da igreja, está passando agora, mas vai passar isso aí em nome de Jesus, Vai vir um tempo de santidade, vai vir um tempo de poder, vai vir um tempo que a nuvem vai descer, a gente vai entrar na glória dele, vai ser glorioso. Escute, vai ter muita conversão, vai ter muita gente correndo para cá, enchendo esse lugar, desesperado, querendo Jesus. E nós como igreja estaremos aqui firmes no Senhor, esperando esse povo, para abençoar a vida deles, para pregar para eles, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua escola, Tem gente sedenta e com fome lá de Deus. Então começa a lançar essa rede aí, porque essa rede vai ficar cheia, em nome de Jesus. Vai vir um grande avivamento, amém? Então, em nome de Jesus, nós cremos nisso. Então, como igreja, como corpo, a gente precisa lutar. A gente cantou aqui sobre arrebatamento, mas para eu, Marcos, ser arrebatado, eu preciso ter uma vestimenta de santidade, eu preciso lutar para isso na minha vida. Nós como igreja precisamos lutar para vivermos isso, em nome de Jesus, e nós precisamos, depois disso, nos revestirmos da armadura do Senhor. Então, você ouviu aqui um pouquinho, ouviu na oração, sobre o exército, sobre o povo de Deus, sobre guerra. A gente está numa guerra, nós somos alistados para uma guerra com o Senhor, nós fomos colocados nessa guerra, irmão, e é maravilhoso guerrear. Deus está com aqueles que se levantam para guerrear. Vou falar de novo, Deus está com aqueles que se levantam para guerrear. Vou falar de novo, Deus está com aqueles que se levantam para guerrear, que pegam as armas que Deus entregou nas mãos e se levantam para guerrear, e não vacilam e permanecem, ficam firmes diante dos inimigos. Deus está com estes e Deus dá vitória para estes. A guerra faz parte da nossa história, da nossa vida, da nossa existência. Não dá para ter crente de verdade em Jesus sem guerra, sem tribulação, sem batalha, sem afronta. Irmão, penina faz parte das nossas vidas, aleluia. Olha para o teu irmão e fala para ele, tem que ter uma penina do seu lado aí, na sua família, na sua vida, no seu trabalho. Não, fala para ele, você não falou, fala para ele, vai, mexe esse pescoço aí, quebra, é capaz de mexer e quebrar, tão duro que tá, mas vai, vira o pescoço e fala para ele,
Tem que ter uma penina aí, cara. Tem que ter uma penina aí, irmã. Não tem jeito. Bom, tem que ter um Herodes. Fala para ele, tem que ter um Herodes. Não, tem que ter um Herodes, irmão. Olha para mim aqui, tem que ter um Saul. Não, fala para ele, tem que ter um Saul, não tem jeito. Tem que ter um Saul. Quer que eu continue ou pode parar? Tá bom já? Quer falar algum nome aí? Tem que ter. Tem que ter aquele meu parente lá, aleluia. Tem que ter aquele patrão. Tem que ter aquela irmãzinha da igreja. Quase que eu solto aqui uma coisa. Oh, Deus. Tem que ter a Mical, aleluia. Amém? Tem que ter, irmãos. Deus permite que tenha na nossa vida, a gente continuar batalhando e guerreando. Um dia Deus tirou o povo do Egito, amém? Fez o povo marchar pelo deserto, e o povo chegou diante do Mar Vermelho, amém? Como é bom quando foge tudo, né? Aleluia, não é legal? É mó barato, cara. É muito legal quando foge tudo, aleluia. Ó, Deus tirou o povo do Egito, amém? Falou, Moisés, caminha aí. O povo foi caminhando, e aí o povo se deparou com o Mar Vermelho, né? Deus venceu lá o Egito com 10 pragas, não foi? Foi terrível. A última praga, Deus matou todos os primogênitos de Faraó, do Egito, de toda a casa do Egito. Ah, mas esse Deus é ruim. Não é não. O Faraó mandou matar todos os filhos de Israel. Você lembra disso? Deus saiu do Egito com o povo dele, mas falou, o Faraó vai pagar pelo que ele fez. E pagou. E Deus trouxe pragas, 10 pragas, e tratou com os deuses do Egito, e deu vitória para o povo de Israel. O Egito foi vencido? Sim ou não? Parecendo Macedo. Sim ou não? Foi vencido. O povo saiu do Egito, caminhando no Mar Vermelho. Quando chegou na beira do Mar Vermelho, tudo resolvido, Deus deu vitória, não deu? Lá no Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu de novo o coração do faraó no trono vencido. E ele fala, não, por que eu fiz? Eu vou me levantar, eu vou perseguir esse povo. São meus... E vai de novo, irmão. Por que Deus fez isso? Já tinha vencido, derrotado por quê? A Bíblia diz que Deus venceu o Egito, matou Faraó e seus soldados no Mar Vermelho, para nunca mais esse inimigo perseguir Israel. Talvez você fale assim, eu já venci, por que voltou? Voltou para Deus te dar a vitória definitiva. Vai ficar no mar e não vai mais te encher a paciência. Então continua guerreando. Imagina Moisés olhando para trás e vendo, não é possível. O faraó de novo. Deus, cara, Deus falou, calma que eu mandei ele aí, que eu vou acabar com ele para sempre. É a última vez que você vai ver o faraó. Deus tem essas vitórias para nós. Então a gente é um povo guerreiro, irmão. Olha para alguém do lado aí, vê a cara de soldado, faca no dente aí que ele está agora. Aliás, melhor, espada no dente é melhor, aleluia. Que ele tem aí de guerreiro. Ou ver se ele tem cara de Hello Kitty, de, sei lá, de Luluzinho, de, sei lá. Não, cara de guerreiro aí, cara de quem está batalhando, está na batalha. Paulo fala que ele tinha marcas no corpo dele, que são as marcas que ele carregava. Paulo não fala que ele tinha cicatrizes, feridas. Não, ele fala, eu tenho marcas no meu corpo. E Paulo tinha marcas literais no corpo dele, pelo que ele sofreu por causa do evangelho de Cristo. Ah, mas Jesus sofreu tudo na cruz já. A cabeça sofreu na cruz, mas o corpo vai sofrer o restante. Nós passamos por guerras, por tribulações, por dificuldades, adversidades, mas Deus colocou um exército para guerrear, para ser igreja. Então não adianta eu querer correr, eu desistir, eu desanimar, sentar na casa de irmão, desculpa, irmão, não é esse tipo de evangelho que nós cremos aqui. Passar a mão na minha cabeça, né? Eu estou lá sentadinho, fazendo biquinho, fazendo birra, batendo o pé no chão, o pastor vem, coitadinho, não é assim, Jesus te ama, olha, fica tranquilo, vai ser um mar, não é assim, irmão, levanta, continua guerreando,
porque Deus tem vitória para aquele guerreiro que se põe de pé, segura a espada e vai para a guerra, e fica firme, irmão. Deus, ao longo da Bíblia, Ele faz isso, mas aí eu olho para a igreja, hoje eu entendo que nós somos um exército do Senhor, que Ele levantou, Ele deixou, porque Ele confia nesse exército, irmão. Deus confia em você, Ele sabe que você tem força nele, revestivos do Senhor e da força do seu poder, porque Ele te dá força para vencer, Ele te capacita para vencer, não é de você, não é minha força, é dEle. Quando nós clamamos, Ele vem e nos renova, Ele vem e nos enche, Ele vem e fala conosco, Ele vem e adestra a tua mão para pelejar, Ele que te fortalece, irmão, é Ele, a força é dEle, o poder é dEle, e nós servimos a Ele, então Ele nos enche, irmão. Então fica firme no Senhor, se alegra no Senhor, sabe, corra para Ele, busca Ele, fica firme nele, não se afaste da casa dEle, dos ministros dEle, que são da parte dEle, profetas dEle, sabe, povo dEle, não saia de perto dEle. A gente tem visto, acompanhado, pessoas que vêm, começam bem, sabe, Deus começa a fazer, a abrir porta, aí já acha assim, já estou tudo resolvido, e sai, aí sai, se arrebenta de novo, aí volta, destruído de novo, aí Deus recomeça, porque Ele é misericordioso. Então, querido, um conselho, não saia, deixa Deus completar na sua vida a obra que Ele tem para completar. Por quê? Porque você é um guerreiro, você não é qualquer um, você é um guerreiro. Jesus morreu na cruz para levantar um exército, um povo dele, um povo cheio da presença dele, aleluia. É isso que Deus quer, irmão. Crente mimimi não fica de pé e sofre. O pior é que sofre. O pior é que sofre. Então, é noite de eu lembrar aí que eu sou guerreiro, que Deus colocou armadura para mim, me deu armas, revestiu você, está à tua disposição, não é para pastor, tá? Não é para apóstolo, não é para profeta, é para a igreja de Jesus, é para você, é para mim como igreja, como corpo de Cristo. Conhecer a palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor, sabe, me aprofundar nela. Então ame a palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, tenha comunhão com a palavra do Senhor, abra a palavra do Senhor de manhã, leia ela, se alimente dela, para o teu dia ser uma bênção. Você vai ter resposta antes do problema chegar, aleluia. Não, vou falar de novo, não, a palavra te dá resposta antes do problema chegar. Você abre, lê, Deus fala com você, aí lá para as 3 da tarde aparece um problema, e você fala, puxa vida, hein? Hoje de manhã Deus falou comigo, aleluia. Irmão, aí Paulo vai dizer, conhecia um pouco da coisa, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestivos, é um revestimento, é algo que põe por cima do que? Paulo vem falando, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Filhos, se convertam aos pais, pais, se convertam aos filhos. Servos, obedeçam aos seus senhores, senhores, não sejam injustos com seus servos, porque o Senhor é justo e vê todas as coisas. Bom, todos os tipos de relacionamentos, Paulo fala antes, e se eu viver isso, então eu tenho na minha vida santidade. Por isso eu estou aqui dizendo para você, que não é fácil, mas é possível, e eu preciso conhecer a palavra, para viver a santidade em Deus, para poder, então, me revestir. Talvez você não tenha vencido, talvez eu não tenha vencido muitas batalhas, ou tenho perdido algumas batalhas, porque eu não estou revestido com toda essa armadura. Então, às vezes eu vou para a guerra, e vou sem o capacete. Vou para a guerra, e vou sem a espada. Vou para a guerra, vou para batalhar, vou para guerrear, e vou sem o escudo. E vou sem a couraça, vou sem o cinturão, vou sem as sandálias do evangelho. E vou de qualquer jeito. E saio para guerrear, para batalhar, vou enfrentar meu dia, vou enfrentar aquele cliente, vou enfrentar meu patrão, vou enfrentar a minha família, vou enfrentar o cônjuge, vou enfrentar qualquer situação, sem revestimento. A armadura não é tua, não é minha, é de Deus.
Você imagina um guarda-roupa, você abrir a porta, tem uma armadura que é de Deus. Está lá uma roupa especial, espiritual, que é de Deus e Ele deixa você usar ela. Pensou nisso? Que é dele e Ele deixa a gente usar. Mas só vai usar como revestimento. Para usar a roupa de baixo que eu tenho que estar, é de santidade. Eu tenho que lutar para resolver os meus relacionamentos. Eu tenho que me esforçar para isso. E é maravilhoso. Já falei isso, vou falar de novo. E isso é uma verdade na minha vida. Eu acho muito poderoso vir para o culto, sentar no culto e ouvir uma palavra dura que muda a minha vida. Sabe qual era o discurso de Pedro? Arrependimento. Sabe qual é o discurso de Paulo? Arrependimento. Sabe qual é a pregação de Jesus? Arrependimento. Sabe qual é a pregação dos apóstolos? Arrependimento. Se converta. Sabe qual é a pregação de João Batista? Lembra dele, não? Era dura. Então, eu realmente gosto de vir aqui, ouvir uma palavra dura que vai mexer comigo, vai fazer eu sair daqui pensando, eu preciso arrumar isso aqui. Na hora, Deus vem e fala, você precisa arrumar aquilo lá. Pega essa palavra aí e arruma aquilo lá. Busca conserto nisso. Não faça mais aquilo. Isso aqui aconteceu por causa disso. Lute contra isso. E, irmão, é maravilhoso. É maravilhoso. De verdade é maravilhoso. Porque você sai daqui pensando que você precisa arrumar. Palavra que Deus tem liberado para a tua vida. Aleluia. Então, Paulo vai dizer sobre isso. Conserta. Anda em santidade. Anda em paz com todos. Vai arrumando. Não é fácil. Às vezes é difícil. Tem coisas que a gente é assim, né? De repente aparece o problema, a gente é pego de surpresa, a gente às vezes reage mal àquilo e dá tudo errado, e para consertar depois demora, é doído, é triste, é chato, mas Deus nos dá a oportunidade de arrumarmos isso. Amém? Revestivos, ou seja, antes de colocar armadura para guerrear, coloca uma roupa por baixo, uma roupa de veste de santidade, de linho, aquela pura, limpa, branquinha, entendeu? Se tem pecado, conserta, pede perdão, se arrepende, deixa, vai lutar contra isso, né? Briga contra o pecado, vai, paga o preço, e depois você tem autoridade para colocar o revestimento, a armadura de Deus sobre você e ir para a guerra. Ir para a guerra. Tem a história de uma mulher crente de Jesus. Toda manhã, ela saía de casa e ela orava, Senhor, me dá essa armadura. E ela citava na oração dela, peça por peça, Senhor, o capacete, a couraça, o cinto. E a manhã dela passava orando, buscando ao Senhor e pedindo, me dá essa armadura. Aí chegou cedo no mercado para comprar pão, né? Teve o seu tempo com Deus, a sua oração, pediu essa armadura. Foi no mercado buscar pão, buscar coisas ali para sua casa. Estava na fila do mercado, do caixa ali. Alguém tocou nela atrás. E ela olhou, uma senhora de cabelo branco. E a senhora disse, minha filha, que armadura linda que você está usando. E ela olhou. Para aquela mulher e falou, e ela entendeu. Ela falou, essa é de Deus. Eu pedi para Ele. E Ele me deu hoje. Às vezes para mim, eu olho para o texto e falo, mas isso é uma coisa... Não, ela é real, é literal, é verdade, ela é espiritual, ela está aí, disponível para você. E aí Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a nossa luta, porquanto nossa luta não é contra carne. Nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Eu sei, eu não sou alienado, eu sei que tem gente que cruza nosso caminho e nos faz muito mal, tenta tirar nossa graça, tenta tirar a presença de Deus na nossa vida. Tem pessoas, mas olha aqui, a nossa luta não é contra pessoas, não é gente, não é carne, não é sangue, não é a pessoa do seu trabalho, não é a pessoa da sua família, não é a pessoa da sua igreja, não é a pessoa,
seja lá de onde for, não é a pessoa, são demônios que estão usando ela para atrapalhar você, para tirar você, para você perder a tua bênção. São demônios que agem nas pessoas para tentar tirar a tua paz, a tua fé, a tua esperança. Você é uma pessoa que ora, que crê, que libera a palavra de fé. Aí o diabo manda alguém do seu lado para dizer, isso não vai dar certo. Eu lembro que eu fui fazer, lá no começo, um exame com o Pedro, lá em Rio Preto, aqueles que passa na máquina lá e tem que ser sedado, porque ele era criança, não para quieto, tinha que ser sedado. E eu me lembro que a gente chorando por ele, um exame horroroso, e tem que entregar na mão do médico para ele ser sedado, e apagar, e você tem que ficar lá fora esperando, e uma criança, um bebê lá de poucos anos, 2, 3 anos, dentro de uma sala com um médico que você nunca viu na vida, e sedado, imagina que ambiente, né? Mas assim, orando, e a igreja orando, o pastor orando, a gente está orando, buscando, mas chega lá fora, e você senta lá, e está triste, coração apertado, aquele monte de gente fazendo exame, aí estou lá, eu bonitão, orando ali, né, de jejum ali, orando na cadeira, esperando, um monte de gente entrando, entreguei o Pedro, chorando, e ele foi chorando, e aí eu estou lá esperando, e a Michele do lado, e aí entra uma mulher, tanta gente, aí o diabo manda os dele. Eu não odeio ela, mas eu odeio o diabo que falou na boca dela. Aí ela entrou, uma senhora, 50 anos, entrou para fazer o exame dela. Entrou, me viu a gente ali, ela estava esperando antes ali, ela chegou a ver o Pedro no nosso colo, entreguei o Pedro, e Pedro foi, e ela foi depois do Pedro. E aí ela fez o exame dela. E aí ela sai. Quando ela sai, ela dá de cara comigo, assim, na cadeira sentada. Aí ela vem assim para mim, assim, direto para mim, assim. Teu filho não saiu ainda? Aí eu, muito simpático, claro. Muito amoroso, muito paciente. Olhei para ela e falei, ainda não. Por quê? Falei um pouco mais sem paciência. Já querendo voar num demônio, estava no pescoço dela. E ela falou assim, meu Deus do céu, ele não saiu ainda. Eu olhei para ela. E ela falou, não é normal. Sim. Abaixou assim. Mas não é normal. Não pode ser. Está demorando muito dele. Olhei para a Michele. Eu falei, ele já vai sair, está tudo certo. Vai embora daqui, demônio. Antes que eu perca a paciência e saia da graça. Mas eu mantive ali a minha conduta cristã, né? Depois que ela saiu, eu abençoei a vida dela. Mas a minha luta não é contra, eu entendi que não era contra ela, cenas iguais a essa você vive o dia inteiro, e eu passo por isso o dia inteiro, e você passa por isso o dia inteiro. Nós oramos aqui como igreja, eu orei, nosso pastor orou, o povo do Senhor orou por nós, abençoou a nossa vida, a gente estava orando por ele, nada ia dar errado, mas o diabo faz questão de usar os dele, para tentar atrapalhar a minha fé, a tua fé. Mas a tua luta, a minha luta não é contra pessoas. Eu preciso ter discernimento, aliás, entendimento é contra demônios que agem na vida das pessoas. Não deixe o teu coração ficar cheio de raiva de pessoas, mas a nossa luta é contra demônios que agem na boca das pessoas, na mente delas, no coração delas, na alma delas. Creia nisso, irmão, isso é verdade, isso é bíblico, está aqui escrito. Então a tua guerra não é contra pessoas, amém? Olha para o teu irmão e diga para ele. Mas é verdade, dá para falar assim. Fala para ele, eu te amo em Cristo Jesus. Você é uma bênção na minha vida. Você não ama ninguém, Alex? Não vai falar para ninguém? Fala para alguém, fala para uma pessoa. Fala para uma pessoa só. Ele só deu um sorrisinho assim e ficou assim. Achou que eu não ia falar nada. Portanto, a nossa luta não é contra, irmãos, pessoas.
Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Irmão, um soldado não põe para ir para a guerra, né, uma parte da armadura. Não, ele põe toda a armadura. Tem uma lista, é toda a armadura. Coloca tudo, irmão, peça por peça, porque cada peça Deus deixou com um propósito, tem a sua importância. É uma armadura completa. Não tem como um policial sair para o seu dia lá, sem o revólver, sem a sua algema, sem as suas roupas, sem o seu colete. Não dá para sair correndo de qualquer jeito, eu vou levar isso aí hoje não. Não, tem que sair completo, com a sua vestimenta completa, com a sua armadura total. Um soldado vai para a guerra com toda a armadura que ele tem para usar. Com tudo. É tudo. Tem um pastor, ele já é meio duvidoso, já é meio problemático, mas, além disso, ele era um cara que confiava nele mesmo. Foi para uma pastoral na sala dele, e a pessoa que estava lá na pastoral ficou possessa, quebrou todo o escritório dele, arrebentou tudo. E aí ele ficou triste, porque não conseguiu expulsar o demônio, e foi envergonhado ali ainda, e o demônio chegou a rasgar a Bíblia dele, no escritório dele, e ele procurando um outro pastor, e aí esse pastor duvidoso, meio esquisito, procurou um pastor chamado Russell Shedd. Alguém já foi falar no pastor Russell Shedd, o que escreveu a Bíblia Shedd. Até esse tempo ele era vivo, em 2018, acho que ele morreu. Ele disse: meu filho, você está indo para a guerra, sem a armadura de Deus. Por isso você foi envergonhado. Então eu vim aqui para dizer para mim, para você, para me lembrar, que há uma armadura para você usar e para eu usar. Suas batalhas que você vai enfrentar, irmão, se revista com a armadura de Deus. Ore, peça para que Ele te dê essa armadura nas suas batalhas. Porque são muitas batalhas que você enfrenta, que eu enfrento, eu sei disso. Amém? E Paulo vai falar sobre isso. Verso 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Paulo vai falar da primeira peça da armadura, que é um cinto, que ele amarrava toda a armadura, um cinto. Tem alguém de cinto aí? Não tem ninguém de cinto aí agora? Não tem nenhum homem com cinto aí? A Silvia está com cinto ali. O Lud está com cinto ali, né? Se tirar o cinto, cai a calça? Não. Tem alguém mais magrinho aí que se tirar o cinto, cai a calça aí? O Tom, certeza, se tirar o cinto, cai a calça. Não. Então. Irmãos, só quem usa o cinto geralmente é com propósito. Hoje também é uma peça de estética, mas para segurar. E o soldado prendia toda a sua armadura com o cinturão, com um cinto. E Paulo dizendo, tudo que você tem na sua vida, o que eu prego, eu tenho que pregar com verdade. O que eu canto, eu tenho que cantar com verdade. É o que amarra a verdade. Não, a verdade tem que ser o que amarra tudo na minha vida, irmão. Eu posso ter todos os dons, todo o chamado, eu posso pular, eu posso alegrar o povo, posso pregar bem, tudo. Mas se não houver verdade, tudo cai. Uma hora tudo vai cair e eu vou ficar envergonhado. Ele fala, o cinturão da verdade, que amarra tudo que eu carrego na minha vida. Tudo. Os dons, os talentos que Deus te deu, tudo. Tudo. A unção, tudo. Tem que ser tudo debaixo da verdade. Irmão, crente fala a verdade. Anda na verdade, anda na luz. Crente não pode ter mentira e engano na sua vida. Se tem que correr para ficar livre disso. Crente tem que ter verdade na vida. Tem que ter um cinturão da verdade aí. E quando você pregar, quando você orar por alguém, quando você liberar uma palavra, quando você cantar, quando você tocar, quando você pregar, quando você dançar, tudo vai estar amarrado com a verdade.
E aí vai ter unção, vai fluir o negócio, irmão, vai tocar vidas. Nós fazemos para louvor do Senhor e para tocar vidas, para ministrar sobre vidas, para que vidas sejam salvas, ministradas, tocadas, ungidas, alcançadas, transformadas. É para isso. E quando olhar para você, vai ver verdade na sua vida. Vai ver que a verdade amarra tudo o que você prega, tudo que você fala, tudo que você vive. Vai olhar para a tua casa e vai ver, tem verdade ali, amarrando tudo isso. Tem verdade na paternidade dele e dela, na maternidade dela. Tem verdade ali no ministério, tem verdade no chamado. Irmão, o cinturão é o que amarra tudo na minha vida. Eu posso ser próspero, mas se não houver verdade amarrando a minha prosperidade, ela vai cair. E eu vou ser envergonhado. A segunda peça que Paulo fala, continua, está ali, deixa aí mesmo. A verdade, e vestido a couraça da justiça. A couraça ia por cima e tampava o peito, o tórax, onde está o coração, o meu coração. Os órgãos vitais do meu corpo estão aqui. E essa couraça era colocada aqui, para proteger. Irmão, tem que ter justiça aqui, ó, no meu coração. Tem que ser um coração justo. Não há dois pesos e duas medidas. Deus tem uma balança. Quando eu oro assim, Deus, faz justiça na minha vida contra o meu adversário. Já orou assim? Já ou não? Já se sentiu injustiçado? Não é possível. Não é possível, não é possível. Crente que não foi injustiçado? Verdade? Alguém já foi injustiçado aqui, irmão? Não é pecado não, eu já fui. Muitas vezes, muitas vezes. Uma das coisas que o crente mais é injustiçado. Porque é fiel, porque paga o preço, mas aí o diabo levanta alguém, né? E aí você ora, Senhor, me faz justiça contra o meu adversário, como a viúva procurou lá, Jesus. Senhor, faz a minha causa aqui, para o advogado, lá para o juiz, perdão, para o juiz. Faz justiça na minha causa contra o meu inimigo, contra o meu adversário. Não tem isso? Tem. Só que Deus tem uma balança. Aí eu oro, Deus faz justiça contra o meu adversário. Senhor, olha para o meu coração. Já viu aquela oração de crente? Senhor, o teu servo, tu sabes que ele é fiel, que eu sou fiel. Já orou assim? Já ou não? Também. Também não vai falar. Mas já orou, eu sei que você já orou. Você é crente, já orou assim. Senhor, o teu servo, faz justiça. Irmão, Deus tem uma balança nessa hora. Ele vai pesar o teu adversário e vai pesar você na oração que você fez. Se você foi encontrado com injustiça, Deus não vai te dar ganho de causa. Então eu tenho que ter justiça na minha vida, eu tenho que carregar justiça, tenho que ser justo. Justo com todos que passam na minha vida. E eu sei que às vezes nós somos também injusto com as pessoas. Com o cônjuge. Ontem eu dormi, estava muito cansado, fui dormir tarde, mas eu dormi muito mal, muito triste. A gente foi num casamento ontem e foi tudo uma bênção, maravilha, mas chegou lá pelas 10 e tanto. Meu filho estava muito cansado, e quando ele fica muito cansado, ele fica meio difícil de lidar com ele assim. Ele estava muito cansado. E eu acabei batendo ali nele, ele me deu um soco na mão, ele ficou meio arredio assim, meio bravo, muito bravo. E eu acabei dando um tapa nele assim, que aquilo me arrebentou o coração assim, eu fui dormir mal. Ele entrou no carro, ele dormiu. E só hoje de manhã eu cheguei em casa fazendo um almoço, ele acordou. E eu abracei ele e falei, cara, me perdoa. Ele falou, por quê, papai? Eu falei, eu falhei com você ontem, exagerei, eu fui injusto com você. Eu bati em você ontem. Ele falou, por quê? O que aconteceu? Estava tão cansado que ele esqueceu. Aí eu tive que lembrar ele, assim, conversando com ele. Aconteceu isso. Aí ele falou, eu falei isso mesmo, papai. Eu falei, pois é, eu exagerei, eu sei que eu fui injusto com meu filho, cara. Não merecia aquilo. Ele estava cansado. E a culpa era nossa. Eu também estava cansado, não é justiça, não é justificação, mas eu errei. Eu pedi perdão para ele. Nós somos injustos muitas vezes. Nós somos crentes, devemos ser justos, mas somos injustos com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, com o nosso líder.
A gente às vezes é injusto com o nosso líder, nosso pastor, né? E Deus não quer que a gente seja injusto, irmão. Tem que ter justiça na nossa vida. Couraça de justiça. É uma peça da armadura de Deus para nós. Quando você for orar, Deus, eu quero ser justo com as pessoas. Eu não quero enganar, defraudar, eu não quero julgar, eu não quero falar porque eu não sei da causa. Isso é justiça na nossa vida. O texto continua. 15. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Põe uma tradução diferente. Põe a revista corrigida para esse verso, que é o que vai estar mais fácil na tua Bíblia. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Irmão, o evangelho da paz. Evangelho só tem um. É de Cristo. E é eterno. É o mesmo evangelho que é pregado em toda a Bíblia e vai ser pregado pelos anjos lá no Apocalipse. O anjo do Senhor vai pregar o evangelho eterno. Por que ele é eterno? Porque ele é eterno, ele é o mesmo, ele é de Cristo. Só tem um evangelho. E a preparação, calçados os vossos pés com as sandálias da preparação. O que é essa? É a preparação. O evangelho, ele prepara o caminho das minhas conquistas, daquilo que o meu coração quer, daquilo que eu vou alcançar em Deus. Então, o evangelho de Jesus prepara o meu caminho. É só isso. E aí o texto continua, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Irmão, o escudo da fé. O que essa mulher fez nesse exame do Pedro foi lançar dardo na minha mente, para que eu abaixasse a guarda, e a oração que eu fiz, o clamor que eu fiz, o jejum que eu fiz, né, entrasse dúvida em tudo aquilo e eu cedesse. Mas eu levantei o meu escudo e falei, não, eu creio no milagre. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu creio no milagre, e nada me move disso. Pode falar o que for, pode alguém cruzar, pode o crente que for, cruzar meu caminho e falar, não vai dar certo. Ei, está amarrado, eu te repreendo em nome de Jesus, vai dar certo, porque eu estou orando, e eu creio no meu Deus. Se ele falar que não vai dar certo, e ele não quer fazer, é ele, aí eu ouço ele. Agora, pessoas que cruzam o meu caminho, para lançar dardo, não, eu levanto o meu escudo da fé, para dizer, ei, eu creio no meu Deus, a palavra está na minha boca, e eu declaro ela, e nada me abre mão disso, irmão. Nada pode roubar a palavra da sua boca, a tua confissão de fé, a tua declaração de fé, a tua oração de fé, irmão. Deus te deu uma palavra, creia nela, fique nela. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Tem palavras que eu ouvi da boca de Deus, que já fazem 25 anos, mas eu oro ela hoje e falo, Deus, ainda falta essa palavra aqui, lembra? O Senhor está aqui, ó, é promessa, e eu creio nela, aleluia. Ah, mas já passou nada, passou para você. Ah, mas para mim não, eu creio na palavra, eu me agarro nela, eu fico nela, irmão. Então, pode encostar então, aquele papinho filosófico, né, tem crente filosófico e dizer o que, de internet. Não funciona comigo, porque eu creio na palavra e eu tenho o escudo da fé. E quando o diabo lançar um dardo, opa, aleluia, que não. Porque Deus me deu um escudo para combater esses ataques, esses dardos que vêm. A menina veio aqui domingo, recebeu uma unção com óleo, uma oração, a igreja orou, o pastor orou. Na segunda-feira é claro que o diabo vai vir tentar colocar alguma coisa. E aí eu cedo naquilo, não deu certo. Não estou dizendo que ela falou isso, dizendo que nossa vida é assim. Aí eu recebo um milagre hoje, amanhã o diabo manda alguma coisa, e aí na hora eu penso, não deu certo, não funcionou. Ei, funcionou sim, levanta o escudo aí, combate esse dardo. Fica firme, levanta o escudo, fica firme. Vou sair de casa para vender, e vai ser uma bênção essa semana, vai ser poderoso, Deus vai dar vitória. Aí sai na rua, o telefone vem uma mensagem, ó, vai para lá, lá tá ruim, hein? Aí você fala, puxa, tá ruim, então não vou não. Ei, levanta o escudo, cara. Levanta o escudo e rebate esse dardo. Não, Deus me deu uma direção, eu vou cumprir ela, eu vou viver ela.
Deus mandou eu ir para lá, eu vou para lá. Deus mandou eu fazer isso, eu vou fazer isso. Deus falou comigo, eu vou ficar firme nessa palavra, nesse propósito. Vou levantar meu escudo, porque o diabo vai lançar dardo. Veio aqui no apelo, aceitou uma oração, Deus fez um milagre, agarra aquilo, leva embora para casa, porque vai sair na porta, o diabo vai mandar dardo. Será mesmo? Será que o pastor estava bem hoje? Será que ele estava com unção hoje? Eu senti, mas, não sei não, é muito difícil. Irmão, isso é dardo do diabo, e inflamado. Tem duas questões, né? Uma muralha, um povo lá dentro fechado, os caras aqui fora com flecha, e aí colocava lá, acendia e lançava, ou, pior ainda, né? Passavam um veneno nas pontas das flechas e lançavam dentro do lugar. Se pegassem alguém, né? O cara ficava lá ferido e envenenado, aí tinha que alguém cuidar dele. Aí, além do cara que foi atingido, tinha que ter mais gente cuidando dele ainda. Então, o diabo é assim, né? Cheio de estratégias. Então, irmão, levanta o escudo aí, em nome de Jesus. Vou fazer isso. Tem a moral de, pela fé, levantar teu escudo aí, em nome de Jesus? Ou não? Você está aí? Aleluia, irmão. Vai ter vitória, em nome de Jesus, eu creio nisso. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação. Todos os dias nós somos tentados a desacreditar da nossa salvação em Cristo Jesus. É uma frase de um pastor famoso, pregador lá dos anos 90, ele dizia, o crente acorda salvo e vai dormir perdido, porque aconteceu alguma coisa durante o dia, e ele acordou 100% certeza de salvação, se acabar agora eu vou para o céu, eu vou me encontrar com Jesus, vou andar em ruas de ouro, aí o dia lá, aconteceu alguma coisa, ele já encontra o crente, e aí irmão, não sei não, aconteceu uma coisa ali, eu acho que eu vou para o inferno, eu não mereço ir para o céu, o negócio, Jesus não me ama, meu nome não está mais lá, eu estou tendo dúvida, não irmão, não, capacete da salvação, a obra que Cristo fez na sua vida, ela é eterna, ela é real, Ele está com você, aleluia, Ele te guarda, Ele morreu na cruz, entregou a sua própria vida para salvar a sua, para salvar a minha, o preço que foi pago na cruz foi a vida dele, para pagar a minha conta, a tua conta, a cruz era minha, era tua, Ele tomou a cruz, a Bíblia diz que na ocasião da Páscoa, um preso podia ser solto, e o outro era condenado, estava Jesus e Barrabás, levantaram a cruz e colocaram Jesus pregado nela, e aí Barrabás está lá andando solto, agora livre, um assassino livre, aí ele olha e vê a cruz, e vê Cristo nela, e antes ele estava lá perto de Cristo, lá em algum momento eles se trombaram ali, nas prisões ali, né? Mesmo que Jesus foi lá num lugar, foi condenado num lugar, ele andou bastante por ali, mas colocaram os dois, Barrabás e Jesus, solta Barrabás, e crucifica Jesus, e aí Barrabás olha para a cruz, e vê Jesus, e ele entende, essa cruz era minha, era para eu estar lá, agora, morrendo, porque eu sou assassino, eu matei, eu fiz rebelião, mas Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o meu lugar, irmão, Ele tomou o seu lugar, Ele morreu para que eu vivesse, Ele entregou a vida dEle, por amor à sua, o preço que Ele pagou por você não foi brincadeira, foi preço de sangue, com a própria vida dEle, então vista no seu dia a dia o capacete da salvação, e creia que você é um crente, salvo em Jesus, pode acontecer qualquer coisa comigo, eu sei hoje, que eu vou para o céu, eu vou me encontrar com Ele, porque eu sei quanto Ele me amou, então nada pode tirar essa certeza da tua cabeça, da tua mente, e o capacete da salvação é na tua mente, na tua cabeça, porque lá é o ataque, é onde você fica pensando, raciocínio, sabe, você fica ali lendo, ouvindo, vendo, e você fala, não irmão, é real, salvação é real, e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus. Aleluia. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanta gente, quanta história você conhece de pessoas que tentaram destruir essa palavra, apagar ela da história, remover ela completamente da humanidade. Nunca conseguiram. A Bíblia diz que ela um dia se perdeu dentro do templo e um rei achou ela. A Bíblia diz que homens morreram por causa dela. Nações foram mudadas por causa dela. A palavra do Senhor é o que nos dá vida. É ela que nos alimenta. É ela que nos põe de pé. É por causa dela que você tem fé, que eu tenho fé. Porque a fé vem pela palavra, por ouvir a palavra do Senhor. Por causa da palavra do Senhor, eu conheço a obra de Jesus. Por causa da palavra do Senhor, eu conheço a obra do Espírito Santo na minha vida. Por causa da palavra do Senhor, eu conheço o pecado que as pessoas cometeram lá atrás. Porque a palavra do Senhor é Espírito e ela não mente, e ela não engana, ela não encobre. Está registrado nela o pecado dos outros, para que eu aprendesse com eles, para ficar livre deles. Na palavra do Senhor, irmão, eu tenho tudo o que eu preciso. Você tem tudo o que você precisa na palavra do Senhor. Ela é resposta, ela é ciência, ela é biologia, ela é matemática, ela é tudo o que eu preciso. Tudo está aqui, irmão. Todas as respostas que